consideração que a tensão terminal é a tensão de referência no diagrama fatorial, e estamos trabalhando com o gerador, então nós temos aqui o ângulo de carga. Então, a corrente de armadura está aqui, corrente dos fatores, subdividimos essa corrente em componentes de eixo direto e componente de quadratura. Lembrando que o eixo de quadratura ele é definido como a fase do vetor EF, que é a tensão de entreferro. E o de eixo direto fica defasado de 90 graus e pronto. Então, para compor a tensão de entreferro, ela fica sendo a tensão terminal mais a queda na reatância de eixo direto mais a queda na reatância de quadratura, XQ e Q. Quando nós vamos resolver uma dada questão, a princípio nós não conhecemos a corrente de quadratura, nem a corrente de direto. Se eu digo para vocês, olha, a nossa máquina laboratória, a máquina de 5 kW, ela é de polos salientes. Eu aplico 220 volts nela, fechada em triângulo. Pergunto, qual é a potência desenvolvida? Qual é o conjugado desenvolvido? Ou simplesmente pergunto, qual é a tensão de entreferro para essa condição de trabalho? Né? Nós não podemos simplesmente inferir um valor de corrente de eixo direto, corrente de quadratura, porque simplesmente a gente não conhece, a gente não sabe. A princípio, que valores são esses de corrente? Nós conhecemos a corrente se nós temos o circuito equivalente. Então, para definir a corrente a princípio, a corrente de eixo direto ou a corrente de quadratura, nós precisamos conhecer o delta. Sem o delta, não tem jeito. Por que nós precisamos conhecer o delta? Porque a corrente de eixo de quadratura é uma componente da corrente de entrada, essa a gente consegue calcular. Eu digo, olha, o motor é 5 kW, ele está desenvolvendo. O gerador está gerando 5 kW com uma tensão de 220 volts e tal, com um fator de potência de 0,9. Ótimo, calcula a corrente I. Mas e aí? E para calcular o IQ e para calcular o ID? Para calcular o IQ, nós precisamos do ângulo de carga. Porque o ângulo de carga e o ângulo do fator de potência, que é esse aqui, ó, é o θ, que é a relação da corrente, é o ângulo de defasamento da corrente em relação à tensão terminal, esse é o ângulo do fator de potência. Eu preciso desses dois ângulos. Quando eu acho a corrente, se foi dado o fator de potência, acho que o cosseno já é o próprio fator de potência. Né? Alguns de vocês na prova fizeram assim, ó, potência ativa é igual a raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente vezes, aí vem aqui por arco cosseno de θ. Né? Aí eu digo, bom, o fator de potência foi dado é 0,89. Né? Isso aqui é cosseno θ, e já é o próprio 0,89. É só você vir aqui e colocar vezes 0,89. Aí veio e multiplicou com arco cosseno 0,89, que deu um ângulo de 20, 30 graus. Né? Que bagunçou a equação completamente. Okay? Então, esse ângulo é o que relaciona a corrente com a tensão. O cosseno desse ângulo é que é o fator de potência. Né? Então, definido o I1 e definido o delta, a gente consegue calcular o IQ e, consequentemente, o ID. Né? Porque o IQ é o quê? É o I1 vezes cosseno desse ângulo, módulo desse ângulo, mais módulo desse ângulo. Né? Ou simplesmente, para efeitos práticos, o I1 é cosseno de delta menos θ. Porque como por que menos? Porque se esse ângulo sendo positivo, esse ângulo pode, se for negativo, esse menos esse dá mais. Então é a soma dos dois. Né? E se ele for positivo, é esse menos esse, que é o que vai interessar realmente a subtração. Então nós precisamos de achar o delta. Como é que a gente acha o delta? Para achar o delta, precisaria achar a posição do EF, porque é o EF que define o delta. Não é, Tiago?
delta. O EF, ele tem um valor e tem um ângulo que é o delta. Por exemplo, 100 volts de EF. É isso. Então, o delta é o ângulo do EF. Então, se eu achar o fasor EF, eu consigo, além de achar a amplitude do ângulo, eu acho a amplitude da tensão, eu acho o ângulo da tensão, que é o delta, que é o ângulo de carga. Então, eu preciso achar o EF. Para achar o EF, eu precisaria de ter o VT. Normalmente, a gente consegue definir o VT, se não for um dado do questionamento. Agora, o problema é que o EF é o VT mais JXD mais JXQ. A princípio, a gente conhece o XD e conhece o XQ. Normalmente é um dado, né, do fornecedor, de alguma instrução que for dada. Né? Uma questão é um dado de entrada da questão. Né? Se você está querendo modelar uma máquina síncrona, então você tem que, se você não tem um manual dessa máquina, consulte o fornecedor, né, para definir quais são os valores de corrente de reatâncias de eixo direto e quadratura. Você tem que ter esse dado. Alguém tem que fornecer esse dado. Você não consegue calculá-lo simplesmente sem que isso aí seja fornecido por alguma pessoa. Ok? Numa questão do exercício, eu passo para vocês quais são os valores de eixo direto e quadratura. Né? A não ser que, por uma doideira ou outra, eu pergunto a você, dada a corrente ID, calcula o XD, calcula o XQ. Né? Mas normalmente isso é um dado, é um input questionamento. E a princípio nós não temos o ID, não temos o IQ. Então nós podemos ter o XD e o XQ, mas não temos o ID e o IQ. Nós temos o I1. Né? Pode ser dado, o gerador está gerando 5 kW ou 5 kVA, uma tensão 220 com fator de potência tal. Ótimo. A partir desses dados, qual variável eu consigo calcular? O I1. Eu consigo calcular o ID e o IQ. Então, uma forma que a gente tem é calcular o EF'. O EF', ele é o VT mais JXQ e 1. Aí a gente acha esse vetor aqui. O EF', ele é uma parte do EF. Se nós achamos o EF', nós achamos o delta. A amplitude do EF' não nos interessa muito. Nos interessa, ao determinar o EF', é a posição dele, que é a mesma posição do EF. Então, se a gente acha o delta, o EF', a gente acha o delta. Achando o delta, eu já posso calcular o IQ e calculo o ID. Calculando o IQ e calculo o ID, eu calculo esse vetor, mas esse vetor que dá o F completo. Calculei o F. Ok, pessoal? E como é que nós definimos isso? Que VT mais JXQ1 é o EF'. A partir da equação que nós definimos a partir do diagrama fasorial. Pelo diagrama fasorial, nós vimos que para o gerador, o EF completo é o VT mais JXD mais JXQ. Está aqui. JXD mais JXQ. Isso a partir do diagrama fasorial. Mas pelo próprio diagrama fasorial, nós podemos ver que o vetor I1 ele se decompõe em ID e IQ. Então, se nós somarmos IQ com ID, nós temos I1. Somando o ID com o IQ, temos I1. Então, o IQ, o fasor IQ, ele é o I1 menos o ID. Substituindo na primeira equação, o IQ, o que nós temos? Nós temos VT mais JXD mais JXQ e I1 menos ID, que são fasores. Não é? É uma soma, é uma subtração vetorial, isso aqui. Então, XQ1 mais menos JXQ e D, tá vendo? Colocando em evidência, o que nós vamos ter? JXQ1 apareceu aqui, ele está aqui, mas o VT. Colocando em evidência, nós temos JXD e D menos JXQ e D. A gente coloca em evidência o J e D, tá vendo? Tem ID aqui, tem ID aqui, JXD e D, vezes, abre parênteses, XD menos XQ. Entendeu? Então, este primeiro termo aqui, olha, esse primeiro termo,
esse primeiro termo, é o próprio EF'. Tá vendo? VT mais JXQ1. VT mais JXQ1. Acha o EF'. Okay? É um atalho que a gente desenvolve para achar o ângulo de carga. O que é o EF'? O que a amplitude do EF' nos diz? Não me interessa. Nada. A amplitude dele não interessa. O que nos interessa dele é o ângulo. Se ele vale 50 volts, 100 volts, 300 volts, não interessa. O que importa dele é extrairmos dele o ângulo de carga. Porque extraindo o ângulo de carga, eu consigo calcular o IQ e o ID. Calculando o IQ e o ID, eu calculo essa queda, somei com o VT da UF. Que é o que eu preciso. Né? Ok, pessoal? Então nós vamos fazer mais um exercício para a gente fixar isso. Antes de a gente fazer um exercício conjuntamente, eu gostaria de discutir com vocês alguns tópicos da avaliação que me deixou preocupado. Nós estamos em qual período mesmo?